Fábio, eu queria te fazer uma pergunta. E olha, Fábio, Precisa? claro que precisa. Bom, então vamos lá. Olá, Fábio! Olá, alunos. Agora pode fazer a pergunta. Tá bom. Eu queria saber se você já perdeu alguma coisa muito importante na sua vida. Já perdi um tablete de Toblerone. Toblerone. Sim, Eu tô falando sério, Fábio. eu também. Fábio, eu tô falando de coisas vivas, assim. Por exemplo, eu, quando era criança, Nem televisão tinha nessa época. Não é? tinha sim. Eu tinha um cachorrinho chamado Lordinho. Que não te entrega. O Lordinho e eu éramos muito ligados, assim. A gente brincava o dia inteiro e tinha uma que eu preferia, assim. Eu irritava bastante o Lordinho. Como você faz comigo? E aí, eu corria dele, subia num pé de abacate que tinha lá em casa e o Lordinho ficava louco lá embaixo esperando eu descer para poder me pegar, me morder, coisas do tipo. Mas um dia, o Lordinho estava na rua, saiu de casa e um carro atropelou o Lordinho e o Lordinho morreu. E o Lordinho era bem pequenininho. Fábio, Você tinha que vir com uma história tão triste. triste mesmo. Mas sabe o que eu fiz? Eu, todas as noites, eu orava. A gente enterrou o Lordinho num terreno do lado da nossa casa, porque naquela época não tinha, assim, para pobre não tinha veterinário onde enterrar cachorro, esse tipo de coisa. Então nós enterramos num terreno do lado da minha casa. E todas as noites eu orava para Deus ressuscitar o Lordinho. O quê? Ressuscitar, Fábio. Ressuscitar é quando uma pessoa morre e aí ela volta a viver, volta à vida de forma assim milagrosa. E por que você achou que Deus faria isso? Porque eu já tinha lido na Bíblia. Eu já tinha lido que Elias havia ressuscitado o filho de uma viúva, Jesus também ressuscitou o filho de uma viúva, Jesus ressuscitou Lázaro, o Paulo ressuscitou um jovem chamado Eutico. Então, assim, se Deus pode ressuscitar, ele pode ressuscitar o Lordinho. E todas as noites eu orava. E de manhã, sabe o que eu fazia? Lavava essa sua cara feia. Pra ninguém se assustar. Não, eu ia até o lugar onde a gente havia enterrado o Lordinho para ver se ele havia ressuscitado. E funcionou. Não funcionou, Fábio. Deus não gosta mesmo de você. Que absurdo. Você ficou chateado com Deus? No começo, Fábio, para falar a verdade, eu fiquei bastante decepcionado. Porque eu tinha certeza que Deus podia ressuscitar o Lordinho, mas ele não tinha feito isso. Mas depois de um tempo eu entendi que imagina o que aconteceria se Deus saísse ressuscitando todos os bichinhos de todo mundo que orasse. Não ia ter lugar nesse mundo pra tanto bichinho. Então, aí eu entendi que era assim e eu me conformei com a morte do Lordinho. Já que nós estamos na Páscoa, nós estamos aqui para falar sobre a ressurreição de Jesus. Você sabe que Jesus tinha muitos seguidores, muitas pessoas que andavam com ele ali pelaquela região da Palestina durante esses 3 anos de ministério que ele teve por lá. Mas ele tinha um grupo mais íntimo, mais fechado, que eram os 12 discípulos. E o traidor do Judas estava lá? Estava lá também. Então esses 12 discípulos, chamados apóstolos, eles eram o grupo mais íntimo de Jesus, mas tinha uma multidão que acompanhava Jesus. Dentre eles existiam algumas mulheres, uma delas se chamava Maria Madalena, da qual Jesus havia expulsado diversos demônios. Esse grupo inteiro andava com Jesus. E depois de uns 3 anos, Jesus morreu, foi crucificado numa cruz. Por quê? Porque Jesus veio para isso, Fábio. Ele veio para morrer por nós, pelos nossos pecados, para pagar o preço que nós deveríamos pagar pelos nossos pecados. Ele morreu para nos levar de volta a Deus, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. E o pessoal ficou muito triste. Os discípulos,
aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, essas mulheres, eles ficaram todos muito, muito tristes mesmo e ficaram também com medo. Os discípulos também ficaram com medo de que eles também fossem mortos. E aí, Jesus então morre numa sexta-feira, o que a gente chama hoje aqui de sexta-feira da Paixão ou sexta-feira Santa, mas no domingo, de manhã, bem cedo, as mulheres deram um ovo de chocolate para todo mundo ficar alegrinho. Não, as mulheres foram até o sepulcro onde Jesus havia sido enterrado. Se bem que a gente precisa entender também que naquela época, assim, algumas pessoas, principalmente os que tinham mais dinheiro, mas com Jesus foi porque alguém, um tal de José de Arimateia, ele tinha um sepulcro escavado na rocha, como se fosse uma pequena caverna. E Jesus foi sepultado ali. E na porta dessa caverna, eles colocaram uma pedra enorme, rolaram uma pedra enorme na porta da caverna, e ela estava sendo vigiada pelos soldados. Quando as mulheres chegaram lá, a pedra já não estava lá na porta, porque o Hulk tirou a pedra. Eu li na Bíblia, você leu na Bíblia, que o Hulk tirou a pedra. Não foi? Elas chegaram lá e realmente a pedra estava removida. O sepulcro estava aberto e tinha uma pessoa, alguns textos dizem mais de um, dois, fora, dentro, mas o fato é que estava ali fantasma, Fabio. Um anjo, alguns textos dizem 2 anjos, estavam lá dentro do sepulcro, alguns dizem que estavam em cima da pedra que havia sido removida, mas o fato é que havia ali 2 anjos e que disseram para elas, para as mulheres, que Jesus não estava lá, tinha saído para tomar café. Café? Era de manhã, né, cara? E café. Jesus ressuscitou, ele não estava ali porque ele tinha ressuscitado. E sabe o que as mulheres fizeram? Tiraram uma foto com os anjos e postaram no Face. Não, Fabio, o que você faz quando a notícia é muito boa? Eu dou um pulinho de alegria. Pulinho de alegria. Você conta para todo mundo. E foi o que as mulheres fizeram. Elas correram e foram contar para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. E aí sim, eles fizeram uma festa com um bolo de chocolate para todo mundo. Eles não acreditaram. Como assim? Eles não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Mas você não disse que Jesus avisou que ia ressuscitar? Sim, Fabio, mas muito do que Jesus havia dito para eles ainda não tinha caído a ficha, eles não tinham compreendido completamente. Isso só foi acontecer depois, mas agora eles não estavam acreditando. E eles só acreditaram que Jesus havia ressuscitado quando o próprio Jesus apareceu para eles. Jesus apareceu na frente deles, aí eles acreditaram. Se eu fosse Jesus, não dava ovo de chocolate para eles. Mas aí então, Fábio, depois que a ficha caiu, que eles entenderam, que eles viram Jesus ressuscitado, Jesus voltou para o céu e eles começaram a falar de Jesus, fazer fofoca. Eles começaram a anunciar para o mundo inteiro. Eles literalmente mudaram o mundo com a mensagem de que Jesus havia vindo aqui na Terra, que ele viveu aqui, que ele morreu pelos nossos pecados. Tem o quê? Pecados, sabe? Tudo que a gente faz que desagrada a Deus. Mas quando a gente não tem Jesus no nosso coração, os nossos pecados, eles nos separam definitivamente de Deus. Mas quando a gente aceita Jesus no nosso coração, ele perdoa os nossos pecados e nos leva de volta para a presença de Deus. Ele nos torna filhos de Deus. Foi para isso que Jesus veio. E é por isso que a gente comemora com ovo de chocolate. Que nada, Fábio, ovo de chocolate tem nada a ver com a ressurreição de Jesus, com a morte de Jesus. O fato é que Jesus é diferente de todos os outros líderes, de todas as outras pessoas na face da terra, porque ele foi o único que disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele foi o único que venceu a morte, e porque ele está vivo, nós também podemos ter vida.
E a gente precisa fazer o quê? A gente precisa apenas aceitar Jesus no nosso coração. E a vida que ele tem, ele vai compartilhar com a gente. Então, na Páscoa, Fábio, nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Repita, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ressuscitou verdadeiramente e está vivo. E ele intercede por nós, é ele quem nos leva de volta ao Pai, é ele quem nos dá vida, é ele quem nos faz sermos filhos de Deus. Então, Fábio, repita de novo. Ele ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Então, tchau, crianças. Tchau, crianças. Jesus